Graça e paz, seja muito bem-vindo, eu sou Erasmo Silva e nesse vídeo iremos tratar sobre o que a Bíblia diz acerca de doenças pandêmicas. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre doenças pandêmicas. Eu desafio você a ficar até o final desse vídeo e ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Portanto, vários surtos de doenças pandêmicas, como o Ebola ou o Covid-19, o coronavírus, têm levado muitos a perguntar por que Deus permite ou mesmo causa essas doenças e se não são, assim, um sinal do fim dos tempos. A Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, descreve inúmeras ocasiões em que Deus trouxe pragas e doenças sobre o seu povo e os seus inimigos, para mostrar a você o meu poder, como diz ele em Êxodo capítulo 9, verso 14 ao 19. Ele usou pragas no Egito para forçar o faraó a libertar os israelitas da escravidão, ao mesmo tempo poupando o seu povo de ser afetado por elas, em Êxodo capítulo 12, ali no verso 13, e Êxodo capítulo 15, lá pelos versos 16, indicando assim o seu controle soberano sobre doenças e aflições. Deus também alertou seu povo sobre as consequências da desobediência, as quais incluíram pragas. Em Levítico capítulo 26, verso 21 ao 25. Portanto, em duas ocasiões, Deus destruiu 14.700 pessoas e 24.000 pessoas por vários atos de desobediência. Esses números você acompanha no próprio livro de Números, capítulo 16, versos 49 e capítulo 25, verso 9 do livro de Números. Depois de dar a lei mosaica, Deus ordenou que o povo a obedecesse ou sofresse muitos males, incluindo algo que se parecia com ebola. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 22, diz o seguinte: o Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Estes são apenas alguns exemplos de muitas pragas e doenças que Deus causou. Às vezes, meus irmãos, é muito difícil imaginar, muito difícil mesmo imaginar nosso Deus amoroso e misericordioso demonstrando tanta ira e raiva em relação ao seu povo. Mas os castigos de Deus sempre têm o objetivo de arrependimento e restauração, como nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Deus disse a Salomão: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui vemos Deus usando o desastre para atrair o seu povo para si mesmo, a fim de causar o arrependimento e desejo de vir a Ele como filhos de seu Pai celestial. Portanto, no Novo Testamento, Jesus curou todo tipo de doença e enfermidades, bem como pragas
nas áreas ali onde ele visitou, onde ele andou, né, por onde ele esteve. Os relatos de Mateus 9, verso 35, Mateus capítulo 10, verso 1, Marcos capítulo 3, verso 10, assim como Deus escolheu usar pragas e doenças para mostrar o seu poder aos israelitas, Jesus curou como uma exibição, como uma demonstração do mesmo poder para comprovar que era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele deu o mesmo poder de cura aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né, para autenticar o ministério deles. Em Lucas, capítulo 9, verso 1. Deus ainda permite a doença para os seus próprios propósitos. Mas, às vezes, as doenças, até mesmo as pandemias mundiais, meus irmãos, são simplesmente, preste atenção no que eu vou lhes dizer nesse momento, até mesmo as pandemias mundiais são simplesmente o resultado de vivermos em um mundo caído. Não há como determinar se uma pandemia tem ou não uma causa espiritual, de maneira específica. Certamente, você lembra daquele episódio em João, capítulo 9, quando Jesus ia ali de caminho, né, com seus discípulos, e aí avistaram um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? No versículo 2 do capítulo 9 de João. No verso 3 do capítulo 9 de João, vemos a resposta do Senhor Jesus. Ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus. Em nosso cotidiano, geralmente fazemos essa leitura da vida julgando o infortúnio do próximo e associando a calamidade a um pecado cometido. Talvez você esteja se perguntando, e não é assim? Eu lhe diria, sim, mas não. Nem sempre o sofrimento que assalta a nossa vida é consequência de pecado. No entanto, precisamos entender, ter isso em mente, ter isso na nossa cabeça, que mesmo na calamidade, a graça de Jesus está presente e sabemos que Deus tem o controle soberano sobre todas as coisas. Romanos, capítulo 11, verso 36, ali quando Paulo explode em doxologia, em alegria, em adoração. E as usa para o bem daqueles que o conhecem e o amam, como o apóstolo diz no capítulo 8 de Romanos, verso 28. Portanto, a disseminação de doenças como o ebola e o coronavírus é um antegosto de pandemias que farão parte do fim dos tempos. Jesus se referiu a pragas futuras associadas aos últimos dias em Lucas capítulo 21, lá pelos versos 11. As duas testemunhas, meus irmãos, de Apocalipse 11, terão poder para ferir a terra com todo tipo de flagelos. Tantas vezes, quantas quiserem, diz lá em Apocalipse capítulo 11, verso 6. 7 anjos causarão 7 pragas em uma série de julgamentos finais e severos, assim
como descrito em Apocalipse capítulo 16. Portanto, o aparecimento de doenças, como dessa crise que estamos vivendo, dessa doença que apareceu agora, o aparecimento de doenças pandêmicas, pode ou não estar ligado a algum julgamento específico do pecado por parte de Deus. Também pode ser simplesmente o resultado. Tenha isso em mente, meus irmãos. Sempre pensem também nesse ponto de vista. Também pode ser simplesmente o resultado de vivermos em um mundo caído. Como ninguém sabe a hora da volta de Jesus, devemos ter cuidado ao dizer que as pandemias globais são uma prova de que estamos vivendo no fim dos tempos. Para aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, a doença deve ser um lembrete de que a vida nessa terra é tênue, é curta, é transitória, é passageira, é como névoa e pode ser perdida a qualquer momento. Por pior que sejam as pandemias, o inferno será pior. O cristão, no entanto, tem a certeza, tem a segurança da salvação e a esperança da eternidade por causa do sangue de Cristo derramado na cruz por nós, como nos afirma Isaías 53, verso 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Hebreus 9, 28. Portanto, como os cristãos devem responder a doenças pandêmicas? Como que eu e você, cristão que está me acompanhando, está me vendo agora, como devemos responder às doenças pandêmicas? Em primeiro lugar, não entre em pânico. Nunca, jamais. Deus está no controle. A Bíblia diz o equivalente a não tema mais de 300 vezes. Em segundo lugar, sejam sábios. Tomem medidas sensatas para evitar a exposição à doença e para proteger e prover para a sua família. Use os meios para evitar também a proliferação da doença. Em terceiro lugar, procurem a oportunidade para o ministério. Muitas vezes, quando as pessoas têm medo de perder as suas vidas, elas estão mais dispostas a ter conversas sobre a eternidade. Sejam ousados e compassivos ao compartilhar o Evangelho. Sempre falando a verdade em amor, como Paulo nos ensina em Efésios 4, verso 15. Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Graça e paz a todos.